Boa noite, irmãos. Queria cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Queria também cumprimentar aqueles que nos assistem por meio das redes sociais, da internet. Essa noite de dia do Senhor, nós temos a alegria e o privilégio de estar na presença do nosso Deus e juntos meditarmos nas verdades do Senhor, na palavra de Deus. Queria convidá-los nesse momento a orar comigo. Nós teremos um período breve de oração e depois nós iremos abrir o texto sagrado e expor a palavra de Deus para nós, seguindo a nossa exposição no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Fechemos os olhos, vamos à presença de Deus em oração. Ó Deus triuno, Rei do Universo, Pai soberano, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui oferecendo a Ti esse sagrado serviço, que é o culto de adoração ao Teu santo e eterno nome. Que nessa noite, ó Deus, nossos corações possam ser aquecidos por Tua verdade, a nossa mente, ó Deus, possa ser saturada pela Tua palavra, e que os nossos corações venham ser edificados pelo Senhor. Nós saímos dos nossos lares, deixamos as nossas casas, ó Deus, para nos encontrarmos com o Senhor de forma especial, de forma pactual, pois estamos aliançados contigo, ó Deus, por meio da obra consumada de Jesus na cruz do Calvário. Que possamos ter um momento, ó Deus, proveitoso, de não somente escutarmos, mas de ouvirmos a Tua palavra, enxertarmos, ó Deus, e aplicarmos nas nossas vidas os princípios que daqui ouviremos. Eu estou convencido, ó Deus, que o Senhor não precisa, ó Deus, de mim para absolutamente nada. E não sou eu, ó Deus, com a artimanha das minhas palavras que irei converter um pecador nessa noite de hoje. Mas é o Teu Espírito Santo, ó Deus, por intermédio da Tua palavra que converte o homem, que transforma o homem, que muda a vida do homem e que tira o homem do seu estado de miséria e de morte espiritual. E eu creio, ó Deus, que Tu és poderoso para fazer isso em nossas almas, em nossos corações. Portanto, Senhor, abençoe-nos nessa noite. Rogamos, ó Deus, que o Teu Espírito possa atuar de forma poderosa nos nossos corações, pois se Ele não fizer isso, ó Deus, a palavra que deveria nos transformar nos endurecerá para o nosso próprio juízo. Fique conosco nessa noite de hoje, nos abençoe, em nome de Cristo Jesus, é assim que eu oro e Te agradeço. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 9, seguindo nossa sequência de exposição da palavra de Deus, do verso 19 ao verso de número 22. Nós vamos fazer a leitura desses versos bíblicos da palavra de Deus, e a minha oração e o meu desejo nesse momento é que o Senhor possa estar abençoando a vida do seu povo nessa noite preciosa que Deus nos concede, noite de feira da alma, como diziam os puritanos. É uma noite onde a nossa alma é abastecida por Deus neste momento de solene adoração. A palavra do Senhor diz o seguinte, verso 19 de Mateus capítulo 9. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhes tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, ou a tua fé te curou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Meus irmãos, nós estamos agora aqui diante de mais uma cura realizada por Jesus Cristo. E ela é uma cura inusitada, justamente porque Jesus, ele estava indo a caminho em direção à casa de Jairo, que era membro da sinagoga e uma espécie de administrador da sinagoga em Cafarnaum. Ele fez um apelo a Jesus porque a sua filha de 12 anos de idade, ela estava enferma à beira da morte. E ele foi até Jesus porque ele acreditava e cria que Jesus tinha o poder de dar vida aos mortos. E ele já tinha ouvido falar da fama de Jesus Cristo de curar enfermos. Por essa razão ele vai até Jesus e ele roga a Cristo que cure sua filha.
Mas no decorrer do caminho, no decorrer do trajeto, uma mulher aparece de forma inusitada, e o evangelista Mateus aqui vai dizer que ela sofria 12 anos de uma enfermidade, de uma hemorragia. Nós não sabemos de que natureza é a doença dessa mulher, mas é bem provável que seja uma hemorragia menstrual. Talvez ela tinha problemas no seu útero e esse sangramento não estancava de maneira nenhuma. Talvez tinha doenças no seu endométrio. Nós não sabemos o real quadro e a natureza da enfermidade dessa mulher. Mas o evangelista Mateus, ele vai trazer esse detalhe aqui, de que ela sofria há 12 anos com essa hemorragia menstrual. As mulheres que estão aqui sabem o quão é difícil e doloroso passar por esse período. Entretanto, essa mulher fazia 12 anos que sofria com essa doença de forma intensa. E sabe qual é o detalhe? É que ela viveu em uma época onde, por exemplo, as mulheres não tinham absorvente para poder usar. Então, provavelmente essa mulher sofria de forma tão intensa e tão profunda que nós não temos condições de mensurar a dor e o sofrimento dessa mulher. E não bastava as dores que ela sofria fisicamente, não bastava o sofrimento que ela passava em estar perdendo o seu sangue. Ela já havia gastado todos os recursos que ela tinha para tentar estancar o fluxo ou curar sua enfermidade. Todavia, a medicina arcaica e antiga não tinha nenhum remédio, nenhuma solução para o seu problema. Então ela gastou tudo que ela tinha para tentar sanar sua enfermidade, mas nada disso aconteceu e ela sofria por cerca de 12 anos de forma intensa com essa enfermidade. Já bastava as dores que ela estava sentindo e ela estava inserida dentro do contexto judaico. E é importante falar para os irmãos isso, porque em Levíticos capítulo de número 15, nós temos leis e diretrizes que Deus havia dado ao seu povo com respeito aos fluidos corporais. Existiam leis cerimoniais que regulavam a vida de pessoas que tinham fluidos corporais, seja homem ou seja mulher. Por exemplo, Levíticos capítulo 15 vai dizer que uma mulher, quando estava no seu período menstrual, ela tinha que ser afastada do contexto comunitário e social do povo de Israel. Aqueles fluidos que saíam do seu corpo fazia com que ela ficasse cerimonialmente impura ou cerimonialmente imunda. E tudo que essa mulher tocava ficava impuro. Tocar em uma mulher ou ser tocado por uma mulher que estava no período de corrimento sanguíneo no seu corpo era como tocar em um cadáver, ou seja, você ficava cerimonialmente impuro. Se você abrir em Levíticos capítulo 15, verso 25 ao verso de número 27, vai estar a descrição de como o povo tratava as mulheres e homens que tinham fluidos corporais. Portanto, a mulher afastada durante cerca de 7 dias até passar o período do seu fluxo menstrual. Se esse fluxo não parasse, ela tinha que permanecer isolada. Ela não podia ter contato com o marido, ou seja, ela não podia ter relações sexuais, isso era proibido dentro da cultura judaica. Ela não podia se relacionar com o homem nesse período menstrual, justamente por causa desse aparato cerimonial que existia na época. Ela não podia tocar em nenhum objeto, todo objeto que essa mulher tocasse ficaria impuro, e se ela com suas mãos tocasse em alguma pessoa, essa pessoa também ficaria cerimonialmente impura. Então as leis que vigoravam no meio do povo de Israel eram as seguintes: essa mulher deveria ser afastada até o fim do seu fluxo. Se o fluxo menstrual não estancasse, ela deveria continuar separada. Quando ela fosse curada, ela poderia retornar e voltar para a sua casa. Agora imagine uma mulher que não estava 7 dias com fluxo menstrual, mas ela sofria uma hemorragia de quase 12 anos ou de cerca de 12 anos. O que isso significa na prática? Que essa mulher, ela não tinha nenhum convívio social com as pessoas, porque ela não podia viver em comunidade, por causa da sua impureza. Mas não só isso. Essa mulher, por causa do seu fluxo menstrual, ela não podia ter contato com nenhum objeto, porque o objeto ficaria cerimonialmente impuro. É tanto que uma mulher que estava no seu período menstrual, se ela sentasse em um lugar, aquele local ficava imundo. Se viesse alguém e sentasse no mesmo lugar, também ficaria imundo. Então perceba o quanto essa mulher sofria, não somente por conta da enfermidade, mas por causa de todo o protocolo sanitário que existia no meio do povo de Israel e que foi instituído pelo próprio Deus.
E outro ponto importante, meus irmãos, uma mulher com 12 anos de uma hemorragia menstrual, ela não podia contrair matrimônio. Qual era o homem que iria casar com uma mulher que estava há 12 anos tendo um fluxo menstrual contínuo? Sofria com dores e enfermidades profundas, ela perdia sangue, não havia solução para o seu problema. Então ela não podia casar. Nenhum homem queria casar com uma mulher num estado como esse, porque isso iria significar que ele não iria ter relações sexuais com ela. Então era uma mulher que estava altamente marginalizada no meio da sociedade ou no meio do povo de Israel. Então eu queria trazer esses detalhes para você compreender o quanto essa mulher estava sofrendo, o quanto ela estava padecendo com essa enfermidade. Então as leis que vigoravam eram justamente essas. E a Bíblia também vai dizer, irmãos, o seguinte, verso 20: e eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele aqui é Jesus Cristo, e lhes tocou na orla da veste. Meus irmãos, por que essa mulher foi por trás de Jesus? Porque ela não clamou, como por exemplo clamou o cego Bartimeu: Senhor, tem misericórdia de mim e cura-me. Porque ela foi de forma sorrateira ali no meio da multidão, por trás de Jesus, trocar nas barras de suas vestes. Porque ela não clamou me cura? Porque aquela mulher não deveria estar ali. Ela está no local errado, mas na hora certa, que é a hora em que Jesus Cristo está passando. Ela não deveria estar inserida no meio de uma multidão, por causa da sua situação cerimonial. Ela estava impura, ela era considerada imunda. Então ela não deveria estar ali. Ela vai escondido de forma sorrateira, porque ela não queria ser vista por ninguém. Uma mulher num estado como esse era considerada uma leprosa. Ela provavelmente seria apedrejada e as pessoas correriam se visse ela, no estado em que ela se encontrava. Por isso que Mateus vai trazer o detalhe de que ela foi por trás, ela foi de forma sorrateira e ela queria tocar em Jesus. Mas sabe qual é o problema? Se uma mulher que está cerimonialmente impura ou imunda, se ela tocar em Jesus, o que acontece? Jesus ficaria o quê? Cerimonialmente impuro. Esse detalhe é muito importante. Ao tocar em Jesus, Jesus ficaria cerimonialmente impuro. Jesus, como judeu, ele conhecia as leis que vigoravam com respeito aos fluidos corporais. Então, se aquela mulher tocasse em Cristo, pelas leis judaicas, Cristo ficaria imundo. Cristo não poderia tocar naquela mulher e ele não poderia ser tocado pelaquela mulher por causa dos protocolos sanitários que existiam naquela época. Mas Jesus já havia dado mostras do seu poder quando tocou no leproso, que ele também não podia fazer, e o leproso foi purificado. Eu até citei uma história para os irmãos, bem engraçada, e a história é a seguinte: se uma mosca ela posa na água benta, a água fica suja ou a mosca fica purificada? Lembre que o estado da mulher é um estado de impureza. Então ela vai até Jesus para tocar, e pelos protocolos Jesus ficaria cerimonialmente impuro. E é interessante, irmãos, que ela vai por trás para não ser notada. Ela não tocou no corpo de Jesus, ela queria tocar nas vestes, porque ao tocar nas vestes de Cristo, Cristo nem iria notar que ela o tocou. Se ela tocasse no corpo de Cristo, provavelmente Cristo sentiria o toque. Mas ela tocou nas vestes, Cristo não sentiria o toque. Então a ideia dessa mulher ser discreta, mais discreta possível, porque ela não poderia estar ali naquele momento e naquelas circunstâncias. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que ela tocou na orla das vestes. Irmãos, a orla da veste de um judeu, ou a borda da veste de um judeu, é considerada a parte mais sagrada do vestuário do judeu. Eu não sei se os irmãos sabiam, mas nas vestes dos judeus existiam franjas, nós. E aquelas franjas que existiam nas vestes dos judeus é para lembrar que aquele povo pertence a Deus e que eles deveriam obedecer aos mandamentos divinos. Eles chamavam essas bordas das vestes de tzitzit no hebraico, que significa estar ligado aos mandamentos de Deus. Então a parte mais sagrada da veste de um judeu eram as barras. Então ela foi tocar justamente nesse elemento do vestuário, na parte mais sagrada da veste de um judeu, na parte que é considerado um símbolo ou um emblema dos mandamentos divinos. Ou seja, ao tocar nas barras das vestes, ela está tocando na palavra de Deus, que era o símbolo
dessas franjas que tinham nas vestes dos judeus. E diz o verso 21, porque dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar, ficarei curada. Essa mulher sabia, irmãos, o poder que Jesus tinha para curar enfermos. Essa mulher sabia os milagres que Jesus havia feito, os prodígios que Jesus havia realizado. E ela falou consigo mesma, se eu tocar nele, eu ficarei curada. Ela cria que Jesus verdadeiramente tinha poder para curar. E mais uma vez, irmãos, essa mulher aqui não está demonstrando uma fé supersticiosa, mas ela está demonstrando uma fé verdadeira. Essa mulher não quer tocar nas vestes de Jesus porque ela tem superstição com um pedaço de pano, mas ela quer tocar nas vestes de Jesus porque ela sabia que por ele ela poderia ser curada. Então essa mulher aqui não tem um coração supersticioso, mas um coração tomado de fé. Ela sabia que seu estado era de impureza cerimonial, ela sabia que seu estado era um estado de imundícia. Por isso ela correu até Jesus Cristo para tocar nas barras de suas vestes. Ela só correu até Jesus porque ela sabia que o seu estado era um estado de imundícia e de impureza. Por essa razão ela correu até Jesus. Meus irmãos, verso 22 vai dizer o seguinte: e Jesus voltando-se, vendo-a, disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te curou. Irmãos, o evangelista Marcos e Lucas narram o mesmo evento com alguns detalhes. Por exemplo, eles vão dizer que quando essa mulher tocou em Jesus, Jesus disse, quem me tocou? Os discípulos dizem, Senhor, uma multidão te aperta, e tu dizes, quem te tocou? Aí Jesus disse, alguém me tocou, de forma diferente, porque de mim saiu virtude. E a pergunta é, como é que Jesus, sendo Deus encarnado, ele faz uma pergunta dessa? Será que ele não sabia quem o tocou? Seja, será que Jesus não conhecia o CPF daquela mulher? O seu RG? Por que Jesus faz uma pergunta dessa? Quem me tocou? Ele bem sabia quem tocou, mas ele faz a pergunta justamente para que a mulher apareça. Ele sabia quem a tocou, como Deus fez essa pergunta também a Adão, quando Adão caiu lá no Éden. Quando Adão pecou, Deus falou, Adão, aonde tu estás? Quando Deus faz essa pergunta na nossa mente, parece que Deus está com uma lupa divina procurando Adão lá no meio do mato e não está encontrando, e ele diz, Adão, aonde você se encontra? E quando Deus faz essa pergunta, não é porque Deus não sabia onde ele estava, é que ele queria que Adão confessasse onde ele estava. A pergunta de Deus não é porque Deus não sabe aonde Adão está, a pergunta é porque Adão deveria saber onde ele estava. Então quando Jesus faz essa pergunta, quem me tocou? Ele está dando a oportunidade da mulher se manifestar. E as escrituras vão dizer que ela de fato se manifestou. E Jesus diz, filha, a tua fé te salvou. Algumas versões vai dizer, a tua fé te curou. A palavra aqui, salvar, curar, restaurar, é a palavra zoxen no grego, que significa curar, restaurar, restabelecer e salvar. Alguns vão dizer que essa mulher, ao tocar Jesus, ela não somente recebeu uma cura física, mas ela também recebe a cura de sua própria alma. Ou seja, essa mulher é salva por Jesus Cristo. Então o toque dessa mulher foi mais do que um toque que curou a sua enfermidade, mas foi um toque que mudou profundamente a sua vida. Irmãos, nenhum dos evangelistas vão dar detalhes da identidade dessa mulher. Ninguém na verdade sabe qual é a identidade dessa mulher. Existe um evangelho apócrifo chamado Atos de Pilatos ou Evangelho de Nicodemos, que vai narrar essa história, e eles vão dar a identidade dessa mulher. Provavelmente é um relato lá do 2º ao 5º século da era cristã. É debatido entre os críticos textuais se de fato esse relato é verdadeiro. Todavia, quando o Evangelho de Nicodemos vai narrar o evento, vai dizer que o nome dessa mulher era Berenice ou Verônica. E dentro do imaginário popular da cristandade, criou-se uma lenda em torno dessa mulher. A lenda seguinte, de que essa mulher foi a mulher que no período em que Cristo estava sendo crucificado e saiu até o Monte Calvário, ela aparece no meio da multidão com um pano, e ela enxuga o rosto de Jesus, aonde ficam as marcas do rosto de Cristo nesse pano, nesse manto, que hoje se encontra na cidade de Roma e é reverenciado por católicos romanos.
Essa cena ela aparece naquele filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Essa mulher aparece. Essa mulher, segundo a lenda popular cristã, seria a Verônica, que foi curada do fluxo de sangue. Essa história ela é muito bonita, mas nós não temos como comprovar a veracidade dessa história. Mas de fato o que nós podemos aprender, irmãos, com essa história dessa mulher, é que ao ser curada por Jesus Cristo, essa mulher não somente teve sua enfermidade sarada, mas ela teve o convívio social restabelecido. Essa mulher poderia casar se ela fosse solteira. Ela podia voltar ao convívio da sua família. E ela não estava mais marginalizada. Então a cura dessa mulher não era somente uma cura física. Foi uma mudança radical de todo o estado da sua vida. Ela agora era considerada cerimonialmente pura. A sua enfermidade foi curada, foi estancada pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, algumas considerações que a gente pode tirar dessa passagem bíblica para nós é a diferença entre a fé verdadeira e a superstição. A diferença entre a fé verdadeira e a superstição se encontra onde nós colocamos a nossa confiança. Por exemplo, nós cremos que a palavra de Deus é poderosa. Nós cremos que a palavra de Deus tem poder. Entretanto, nós sabemos que a Bíblia, isolada por si só, ela não tem esse poder, mas ela é usada como um instrumento nas mãos do Espírito Santo para mudar corações. É tanto que nós pregamos e falamos sempre que se nós pregarmos a palavra e o Espírito Santo não operar, o homem não se converte. Então nós podemos, por exemplo, transformar a palavra de Deus em um elemento de superstição. Tem pessoas que pegam a sua Bíblia e abrem no Salmo 91, Salmo 23 e colocam na sua estante. Isso é tratar a palavra de Deus como um elemento de superstição. Você está isolando a palavra de Deus e transformando ela num amuleto. Eu digo isso, irmãos, porque algumas pessoas vão dizer que essa mulher não tinha uma fé verdadeira. O que ela tinha era uma superstição, porque ela quis tocar nas barras das vestes de Jesus, o local mais sagrado de uma túnica do judeu. E na verdade, irmãos, o que para essa mulher não importava não era uma parte de uma roupa, mas a pessoa que estava dentro dessa roupa. Irmãos, esse entendimento é importante, justamente porque nós podemos usar elementos da fé como elementos de superstição. Nós podemos usar a oração como elemento de superstição. Nós podemos usar a palavra de Deus como elemento de superstição, o jejum como elemento de superstição. Por exemplo, eu tinha um costume quando estava inserido na tradição pentecostal, de quando chegar na igreja, dobrava os meus joelhos e orava. A maioria dos pentecostais tem essa prática hoje. Eles chegam na igreja, eles dobram seus joelhos. Antes de começar o culto, tem um momento ali de 4, 5 minutos de oração, agradecendo a Deus porque chegou na igreja. E eu tinha para mim que se eu não fizesse aquele momento, meu culto não prestava. Era como se Deus não recebesse o meu culto. Existe uma forma legítima de você lidar com isso, mas existe uma forma supersticiosa de você lidar com isso. A oração pode ser usada como elemento de superstição. Existe uma grande diferença entre fé e superstição. E isso, meus irmãos, é muito importante para nós. Nós não podemos tornar os elementos da fé como um fim em si mesmo. Por exemplo, as águas do batismo, por si só, elas são águas. As águas do batismo, para as águas do garrafão de água mineral, não há diferença nenhuma. É a mesma água. Entretanto, nós cremos que o batismo é um meio pelo qual o Senhor Jesus nos insere no corpo da igreja. É um meio pelo qual Ele nos sela. Mas nós não colocamos a nossa fé na água que está aqui, isso é superstição. Nós colocamos a fé em Cristo que nos deu esse elemento. Isso é fé. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos diante do vinho e do pão, que apontam para o corpo e o sangue de Cristo. Quando nós colocamos a nossa fé no pão e no vinho, isso é superstição. Mas quando nós cremos naquele que nos deu esse elemento, isso é fé. A diferença entre fé e superstição está aqui. Aquela mulher não estava preocupada com um pedaço de pano da roupa de Jesus, mas ela sabia que aquele que estava dentro daquela roupa podia curá-la. Outro ponto que nós aprendemos, irmãos, também aqui, é que enquanto nós não reconhecermos nossas impurezas e nossa devassidão, nós nunca iremos até Jesus Cristo.
Aquela mulher só foi até Jesus porque ela sabia o seu estado, não somente de enfermidade, mas de imundícia e de impureza cerimonial. Por causa do seu estado, ao qual ela conhecia, ela foi até Jesus. O homem só pode ir verdadeiramente até Cristo se ele saber qual é o seu real estado diante de Deus. Enquanto ele não souber o seu real estado diante de Deus, ele nunca irá até Cristo. É por isso que nós nunca vamos pregar o verdadeiro evangelho quando nós olhamos para incrédulos e dizemos para eles: Jesus ama vocês. Ah, que legal que ele me ama. O incrédulo, ele precisa se deparar com sua miséria espiritual, com seu estado de depravação diante de Deus. Se ele não se deparar com esse estado, ele nunca irá verdadeiramente até Cristo. O pecador precisa reconhecer que ele é impuro e que existe alguém que é puro. Ele precisa reconhecer que ele é imundo e que existe alguém que é puro. Ele precisa reconhecer que ele é pecador e que existe alguém que é santo. Ele precisa reconhecer que ele é imperfeito e que tem alguém que é perfeito. Entenda que você não tem como reconhecer o seu estado de miséria se você não se deparar com aquilo que a Bíblia fala ao seu respeito. Enquanto você não olhar para o seu coração e ver o seu real estado, você nunca vai correr até Jesus como necessitado. Você vai até Ele como alguém cheio de mérito. Essa mulher reconhecia o seu estado de miséria. Essa mulher reconhecia as suas impurezas e o seu estado de imundícia. E por isso ela correu até Cristo. Irmão, se um dia você reconheceu o seu estado de miséria e de devassidão, pode ter certeza que esse é o meio que o Espírito de Deus usa para nos levar até Cristo. Como nós iremos, irmãos, reconhecer o valor da graça, do amor, da misericórdia de Deus, se nós não soubermos de onde Cristo nos tirou, de qual estado nós nos encontrávamos? A Bíblia diz, por exemplo, que o homem sem Cristo, ele é morto. Que o homem sem Cristo é um escravo, que o homem sem Cristo está em trevas, que o homem sem Cristo está cheio de chagas purulentas. Enquanto ele não se deparar com a carranca do seu real estado, ele nunca vai reconhecer a glória, a graça, o amor e a soberania de Deus. Para Deus salvar o homem, primeiro Deus quebra o homem e depois Deus salva esse homem. Se esse homem não for quebrado pela graça de Deus, ele nunca vai se converter. Ele sempre vai rejeitar a Cristo, porque ele se acha cheio de mérito e cheio de autojustiça. Essa mulher reconhece seu estado e vai desesperada aos pés de Cristo. Só vai desesperado aos pés de Cristo quem reconhece seu verdadeiro e real estado. E terceiro, meus irmãos, essa passagem bíblica também nos ensina que nós devemos tomar muito cuidado com respeito às famosas relíquias, objetos e apetrechos ungidos. Eu estou dizendo isso porque muitos pastores, inclusive de igrejas neopentecostais, se fiam em textos como esse aqui para vender pedaço de pano dentro da igreja. Eles vão olhar para essa passagem e vão dizer o seguinte: meus irmãos, veja o quão unção e poder tinha nas vestes de Jesus que curou aquela mulher. Aí você vai em algumas igrejas, o que é que tem lá? Toalha ungido, tijolo ungido, feijão ungido, lenço ungido, óleo ungido, rosa ungida. E eles dizem isso com base em passagens como essas. Isso não é fé. Isso é superstição. Você vai para igrejas como essas e sai de lá com um potinho de óleo ou com a rosa na mão, achando que aquilo ali vai proteger sua vida, abençoar sua casa e abençoar sua família. Esses charlatões da fé que existe hoje dentro dessas igrejas, eles exploram o imaginário das pessoas. Irmãos, isso não é só comum dentro das igrejas neopentecostais. Na Idade Média, a Igreja Católica Romana, no período ali da Reforma Protestante, também explorava muito o imaginário popular com respeito a objetos sagrados. Eles tinham, por exemplo, o frasco, onde eles diziam que tinha o leite da Virgem Maria,
Tinha a cabeça, o crânio de João Batista em várias igrejas, parece um alien, né? Quantas cabeças João Batista tinha? Pedaço de madeira da cruz que se juntasse dava para construir uma arca. Porque eles acreditavam que se você tiver acesso a isso, você é abençoado. Irmãos, isso não é fé, isso é superstição. Eu posso, por exemplo, ter uma cruz como um símbolo do cristianismo, mas eu tenho que tomar cuidado para não achar que essa cruz vai abençoar o meu lar, a minha casa e a minha família. Os pregadores neopentecostais estão aí explorando a fé das pessoas com respeito a isso. Recentemente, em uma dessas igrejas, um desses apóstolos sofreu um atentado de uma pessoa que entrou dentro da igreja, pegou um facão enferrujado, deu uma pancada nele e o sangue escorreu, e depois a camisa estava sendo vendida em leilão. É isso que a gente vê, irmãos, dentro dessas igrejas. Aí quando você vai questionar isso, eles vão dizer: veja as vestes de Jesus, que curou aquela mulher. E eles usam passagens como essas para fazer negócio. Meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado. Colocar a fé em algo que não é Cristo não é fé verdadeira, é superstição. Às vezes nós confundimos superstição com fé. Pastor, eu quando vou sair de casa, pastor, olha, para eu sair de casa eu tenho que pisar com o pé direito na rua e fazer uma oração. Isso é coisa de macumbeiro, não é de cristão. Nós não podemos usar os elementos. Irmãos, eu oro a Deus, porque eu creio que Deus responde orações e Ele age por meio das orações. Mas as minhas orações não é um fim em si mesmo. E o nosso país, o cristianismo no Brasil e na América Latina, ele é muito supersticioso. A gente gosta de apetrechos religiosos, ou não é assim? Ou não é assim? Vai à igreja, está lá vendendo cimento, tijolo, rosa, óleo ungido, as pessoas estão lá comprando, fazendo o maior comércio com aquilo ali. E eles dizem: isso aqui vai abençoar a sua casa, vai abençoar a sua vida. Eu conheci um irmão que uma vez foi para uma igreja dessa, e saiu de lá com um potinho de óleo, que eles diziam que veio de Israel. E ele pegava o óleo e colocava na madeira da porta, que era uma forma de proteger a casa contra encosto e maus espíritos. Que loucura é essa? Quantas pessoas, por exemplo, não querem se batizar, aí guardam dinheiro para ir se batizar no Rio Jordão, em Israel? Não, tem que ser no Rio Jordão. Sabe o que é isso? Superstição. Não, mas Jesus foi batizado nas águas do Rio Jordão. Então as águas do Rio Jordão são mais sagradas do que a água de qualquer batistério no Ocidente. Não, irmãos, isso é superstição. Às vezes nós estamos agindo como supersticiosos, achando que temos fé. Aquela mulher entendia: se eu tocar tão somente, eu serei curada. Ela não olhou para um pedaço de pano que Jesus estava carregando. Ela olhou para Cristo e disse: se eu tocar, eu serei curada. Isso é fé. Isso é fé. Água do batismo sem a bênção de Cristo é uma água. Ceia do Senhor sem a bênção de Cristo é somente uma ceia. Nós cremos na eficácia de batismo, de ceia do Senhor, da oração, por causa da bênção de Deus sobre isso. Cuidado para você não colocar a sua fé nos elementos da fé e rejeitar Jesus Cristo. Nossa fé, ela deve ser colocada unicamente em Cristo Jesus. Meus queridos, nessa noite de hoje, eu queria convidar você que está aqui do nosso meio, que talvez tem vindo à igreja dominicalmente, mas ainda não reconheceu o seu real estado diante de Deus. É por isso que muitas vezes você entra dentro de uma igreja reformada e você vai ouvir muitas vezes que você é um pecador. Porque se eu falar que você é uma coisinha gostosinha de Jesus, você nunca vai se converter. Se eu falar que você é uma pessoa especial, a menina dos olhos de Deus,
o ponto fraco do Senhor, você nunca vai se converter verdadeiramente. Você vai levantar sua mãozinha para o céu, cheio de autojustiça, achando que ama a Jesus, mas na verdade você não ama Jesus. Se você não souber o seu real estado. Uma pessoa que vai para um hospital fazer uma consulta com o médico, e ela está com câncer, que está ali em fase de metástase, tomando conta dos seus órgãos, e o médico olhar para a pessoa e dizer: você está com uma gripe, toma uma aspirina. É isso que os pregadores fazem hoje. Nós precisamos, irmãos, mostrar o real estado do ser humano. Aquela mulher só correu atrás de Jesus porque ela reconhecia o seu real estado. Se aquela mulher tivesse sã, boa, tranquila, com seu fluxo menstrual regulado, ela iria se lançar aos pés de Cristo? Dificilmente. Mas ela, quando viu o seu real estado, ela olhou para Jesus e disse: só Ele pode verdadeiramente me restaurar. Ela foi desenganada por todos os médicos, e ela olhou para Jesus e reconheceu que Jesus podia verdadeiramente curá-la. Então eu queria dizer para você que está no nosso meio, e que tem relutado em seu coração em seguir a Cristo: você não é xodó de Deus, você não é o ponto fraco do Senhor, você não é uma coisinha gostosinha de Jesus. Você é um pecador, você é uma pecadora, você é um rebelde contra a lei de Deus. Enquanto você não se deparar com suas misérias, você nunca vai reconhecer o grande amor que Cristo teve por você. Você nunca vai reconhecer o grande amor de Cristo. Nós só vamos reconhecer o amor de Cristo, irmãos, se nós soubermos onde nós estávamos quando Ele foi ao nosso encontro. Irmãos, se nessa noite você pudesse se deparar com o real estado da sua alma e do seu coração, você olharia para Jesus e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim e me salva. Me salva, Senhor. Eu queria orar por você nessa noite de hoje, apresentar a Deus nossa vida e rogar a Deus que nos abençoe. Senhor Deus Todo-Poderoso, como nós somos, ó Deus, presunçosos. Quantas vezes, Senhor, nosso coração é tomado por uma justiça humana, centrada em nós mesmos. Eu oro, ó Deus, nessa noite de hoje por aqueles que estão no nosso meio e que ainda se encontram, ó Deus, na escuridão das trevas. E a minha oração, ó Deus, é que o Senhor possa dissipar essas trevas. Mostra, Senhor, o real estado desse coração, dessa alma. Mostra o real estado, ó Deus, dessa vida. E mostra, ó Cristo, que a única esperança de redenção está em Ti. Eu oro, ó Deus, por nossa vida, para que nós não venhamos, Senhor, transformar os elementos da nossa fé em elementos de superstição. A fé verdadeira, Senhor, ela não é supersticiosa, mas ela é uma fé confiante. Nós Te agradecemos, ó Deus, por todos os elementos da nossa fé. E nós sabemos que por meio deles o Senhor nos abençoa, mas eles não são um fim em si mesmo. Quando eles se tornam um fim em si mesmo, eles deixaram de ser elementos de fé e se tornaram elementos de superstição. Tenha misericórdia, ó Deus, daquelas pessoas que estão em sinagogas de Satanás, em antros de demônios, ó Deus, onde homens, ó Deus, que arrogam para si título de pastores e apóstolos, exploram o imaginário dessas pessoas, para que elas se sacrifiquem, ó Deus, até o último centavo, para levar objetos e apetrechos para suas casas. Onde, ó Deus, eles se consideram muitas vezes pastores e chamam essas igrejas de cristãs, onde na verdade, ó Deus, são verdadeiros terreiros de espiritismo. Que o Senhor Deus tenha misericórdia dessas pessoas e as liberte, ó Deus, da superstição e das práticas ocultas, ó Deus, de ocultismo, que tomam roupagem evangélica. Que possamos verdadeiramente, ó Deus, confiar em Jesus Cristo e unicamente em Jesus, Pai.
Ele é a verdadeira esperança que nós temos. Obrigado por essa história, Deus, está registrada em Tua palavra. Talvez tenha pessoas, ó Deus, em nosso meio, que têm lutado com dores e enfermidades, ó Deus, que talvez já foram desenganadas de médicos. Nós cremos, Senhor, que Tu és poderoso para curar pessoas. Nós cremos que Tu és poderoso, ó Deus, para curar as enfermidades mais cruéis que assolam a vida do Seu povo. Nós cremos, ó Deus, que a cura, ela vem do Senhor em última instância. Pois Tu és Senhor e tens autoridade sobre as enfermidades. Obrigado, ó Deus, por esse momento. Abençoe nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.